Olá, temos uma ótima semana pela frente. Nós vamos começar com a discussão do treinamento distribuído, incluindo alguns tipos diferentes de paralelismo. Em seguida, vamos voltar e falar sobre modelagem de alto desempenho, incluindo a ingestão de alto desempenho. E aí nós vamos para um outro tópico bem interessante, que é a destilação do conhecimento. A gente vai começar hoje, então, pela discussão do treinamento distribuído. Vamos lá. Quando você inicia a prototipagem, treinar seu modelo pode ser uma tarefa rápida, simples. No entanto, treinar completamente o modelo pode se tornar uma tarefa muito demorada. Os conjuntos de dados em muitos domínios estão ficando cada vez maiores. À medida que o tamanho dos conjuntos de dados aumenta, os modelos demoram cada vez mais para serem treinados. A mesma lógica se aplica a arquiteturas maiores. E não é apenas o tempo do treinamento. O número de épocas para um modelo também aumenta como resultado. Resolver esse tipo de problema geralmente requer usar treinamento distribuído. O treinamento distribuído nos permite treinar modelos enormes e, ao mesmo tempo, acelerar esse treinamento. Nessa aula de hoje, nesse vídeo, você verá como os modelos podem ser acelerados usando dados e paralelismo de modelo. Além disso, você vai ver técnicas de modelagem de alto desempenho, como estratégias de distribuição e pipelines de ingestão de dados de alto desempenho, utilizando o TensorFlow mais uma vez. Agora, vamos examinar as formas básicas de realizar um treinamento distribuído. Isso inclui paralelismo de dados e paralelismo de modelo. O paralelismo de dados é provavelmente o mais fácil de implementar. Nessa abordagem, você divide os dados em partições, em partes. Você copia o modelo completo para todos os workers, que seriam cada unidade de trabalho, onde cada um opera em uma partição diferente dos dados. E as atualizações do modelo são sincronizadas entre os workers. Esse tipo de paralelismo de modelo, ele pode ser aplicado a qualquer arquitetura de rede neural. Normalmente, a escala de paralelismo de dados corresponde ao tamanho do lote de dados. No paralelismo de modelo, no entanto, você segmenta o modelo em diferentes partes, não os dados, treinando simultaneamente em diferentes workers. Cada modelo será treinado com os mesmos dados. Aqui, os workers só precisam sincronizar os parâmetros compartilhados, geralmente uma vez para cada etapa de propagação, para frente ou para trás. Você geralmente usa o paralelismo de modelo quando tem um modelo maior, que não cabe na memória de uma das suas GPUs. A implementação do paralelismo de modelo é relativamente avançada em comparação com o paralelismo de dados. O paralelismo de modelo é um pouco mais complexo. Então, por enquanto, vamos ver como que o paralelismo de dados funciona com uma ilustração. E, em seguida, vamos dar uma olhada também no paralelismo de modelo. No paralelismo de dados, os dados são divididos em partições, em partes. O número de partições, geralmente, é o número total de workers disponíveis no cluster de computação. Para treinar, você vai copiar o modelo em cada um desses nós de workers, com cada worker treinando em seu próprio subconjunto de dados. Isso requer que cada worker tenha memória suficiente para carregar o modelo inteiro, o que para modelos muito grandes pode ser um problema. Cada worker, então, calcula independentemente os erros entre as suas predições para as suas amostras de treinamento e dados rotulados. Em seguida, cada worker executa o backpropagation para atualizar seu modelo com base nos erros e comunica todas as suas alterações aos outros workers para que eles possam atualizar seus modelos. Isso significa que os trabalhadores precisam sincronizar seus gradientes no final de cada lote para garantir que estejam treinando um modelo consistente. Existem dois estilos básicos de treinamento distribuído usando paralelismo de dados. No treinamento síncrono, cada worker
treina em seu mini lote, né, de dados atual, aplica suas próprias atualizações e comunica suas atualizações a outros workers, e espera receber e aplicar todas as atualizações dos outros workers antes de prosseguir para o próximo mini lote de dados. O algoritmo AllReduce é um exemplo disso, né? No treinamento assíncrono, todos os trabalhadores estão treinando independentemente sobre o seu mini lote de dados e atualizando as variáveis de forma assíncrona. O treinamento assíncrono tende a ser mais eficiente, mas pode ser mais difícil de implementar. O algoritmo do servidor de parâmetros é um exemplo disso. Uma grande desvantagem do treinamento assíncrono é a precisão reduzida e a convergência mais lenta, o que significa que mais etapas são necessárias até a conversão, até convergir o modelo. A convergência lenta pode não ser um problema, já que a velocidade do treinamento assíncrono pode ser suficiente para compensar isso. No entanto, a perda na precisão pode ser um problema dependendo da quantidade de precisão perdida e dos requisitos da sua aplicação. Para usar o treinamento distribuído, é importante que os modelos tenham reconhecimento da distribuição, ou seja, que eles saibam que o treinamento é distribuído. Felizmente, APIs de alto nível como Keras e Estimators suportam, né, treinamento distribuído. Você pode até criar loops de treinamento personalizados para fornecer um controle mais preciso. Você verá que para tornar esses modelos comuns capazes de realizar o treinamento ou a inferência de maneira distribuída, você precisa torná-los cientes, né, dessa distribuição, com algumas pequenas alterações no código. E ao fazer isso, você obtém a capacidade de treinar seu modelo em um grande número de GPUs, né? Aceleradores em si, GPUs ou TPUs, né? Em particular, para realizar treinamento distribuído no TensorFlow, você pode usar a biblioteca de classe chamada distribute.strategy do TensorFlow, né? Essa classe oferece suporte a várias estratégias de distribuição para APIs de alto nível e também oferece suporte ao treinamento, né, usando um loop de treinamento personalizado. Essa classe, distribute.strategy, suporta a execução do código TensorFlow não apenas no modo de código, né, mas também no modo gráfico. Além dos modelos de treinamento, também é possível usar essa API para realizar a avaliação, né, e predição de modelos de forma distribuída em diferentes plataformas. Requer uma quantidade mínima de código a mais, né, para adaptar seus modelos para treinamento distribuído. E você pode alternar facilmente entre diferentes estratégias para experimentar e encontrar as que melhor atendem às suas necessidades, né? Existem muitas estratégias diferentes para realizar o treinamento distribuído com o TensorFlow. As seguintes são as mais usadas: estratégias de um dispositivo, estratégia espelhada, estratégia de serviço de parâmetro, estratégia espelhada de vários workers, e estratégia de armazenamento central e estratégia de TPU. Vamos nos concentrar nas três primeiras opções. Para obter mais informações, você pode olhar a documentação do TensorFlow.distribute.strategy. Consulte os links, né, na documentação do TensorFlow. Uma estratégia de um dispositivo, né, One Device Strategy, vai colocar as variáveis criadas em seu escopo no dispositivo especificado. A entrada distribuída por meio dessa estratégia, ela vai ser pré-buscada, né, para o dispositivo especificado, ou seja, né, os dados. Além disso, quaisquer funções chamadas via strategy.run também serão colocadas no dispositivo especificado. Aqui a gente está falando de um núcleo, de um computador, de um GPU, né? O uso típico dessa estratégia pode testar seu código, pode ser, né, o uso típico, testar seu código com a API distribute.strategy antes de mudar para outras estratégias que realmente distribuem para vários dispositivos e máquinas, né?
Então, isso normalmente é algo que você usaria ao longo, quando você está desenvolvendo ainda a sua estratégia de distribuição. A estratégia espelhada oferece suporte ao treinamento distribuído síncrono em várias GPUs em uma única máquina, né? Ele cria uma réplica no dispositivo, réplica por dispositivo GPU, né? Então, cada GPU vai receber uma réplica do modelo. Cada variável no modelo é espelhada em todas as outras réplicas. Juntas, essas variáveis formam uma única variável conceitual, né, chamada variável espelhada. Essas variáveis são mantidas em sincronia entre si, aplicando atualizações idênticas. Algoritmos eficientes são usados para comunicar as atualizações de variáveis entre os diferentes dispositivos. Esses algoritmos, né, ele agrega os tensores, né, em todos os dispositivos, adicionando-os e disponibilizando-os em cada um dos dispositivos. Ele é um algoritmo fundido, que é muito eficiente e pode reduzir significativamente a sobrecarga na sincronização. A estratégia de serviço de parâmetro é um método paralelo de dados assíncrono, né, comum para aumentar o treinamento de modelo em várias máquinas. Então, um cluster de treinamento do servidor de parâmetros consiste em workers e servidores de parâmetros. As variáveis são criadas nesses servidores de parâmetros e são lidas e atualizadas pelos workers em cada etapa. Por padrão, os workers vão ler e atualizar essas variáveis de forma independente, sem sincronizar entre si. Então, é por isso que, às vezes, o treinamento no estilo servidor de parâmetros, que é esse caso, também é chamado de treinamento assíncrono. Normalmente, no treinamento síncrono, todo o grupo de trabalhadores, de workers, ele falharia se um ou mais de um dos workers falhasse. Então é importante considerar alguma forma de tolerância a falhas, nos casos em que os workers morrem, né, ou ficam instáveis. Isso permite que você recupere o treinamento de uma falha em algum dos workers. Isso pode ser feito preservando, né, o estado de treinamento no sistema de arquivo distribuído. Como todos os workers são mantidos em sincronia em termos de épocas e etapas de treinamento, os outros workers precisariam esperar que o worker que falhou reinicie para continuar. Na estratégia espelhada de vários workers, por exemplo, se um worker for interrompido, todo o cluster vai pausar até que ele volte. Outros workers também serão reiniciados, né, e o worker interrompido reingressa no cluster. Então deve haver uma maneira para que cada worker pegue seu estado anterior, permitindo assim que o cluster volte a sincronizar para permitir que o treinamento prossiga sem problemas. O Keras, por exemplo, fornece essa funcionalidade aí no retorno, chamada Backup and Restore.